Vamos hoje falar sobre São Mateus, evangelista e apóstolo. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, no YouTube, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal, e o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046. Mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua sugestão, enfim, mande tudo aquilo que você acha que será interessante para o nosso programa, e também é uma linha direta de comunicação entre você e a nossa paróquia, tá bom? Converse lá com a Dani, a nossa querida secretária. E antes de começar o nosso programa, muita gente tem me falado que às vezes perde o programa, que não consegue assistir o programa. Terça-feira eu não consegui assistir o seu programa. Terça-feira passada, por exemplo, deu um probleminha que não conseguiu ir ao ar o programa. Muita gente ficou sem assistir. Gente, se você não conseguiu assistir ao vivo na terça-feira, não é? Você sabe que o programa fica salvo, né, lá no YouTube da TV Rosa Mística. Então, se você entrar no YouTube da TV Rosa Mística, você vai encontrar lá todos os programas Nossa Igreja Católica, né? Desde o recente até o mais antigo. Então, caso você não tenha conseguido assistir o programa ao vivo na terça, você pode entrar depois lá na TV, né, na página do Facebook, e você acha todos os programas, tá bom? E para mim tem sido um ótimo feedback, né? As pessoas têm falado do programa, têm falado que têm gostado, e isso tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso para todos nós, não é? Sinal de que a catequese, né, tem gerado frutos, as pessoas têm gostado, as pessoas têm assistido, que bom. E é graças a você, não é, que nos ajuda também a fazer o programa Nossa Igreja Católica, com seus temas, com as suas sugestões. Muita gente tem mandado temas para a Dani lá na secretaria, não é? Falar para o Mário falar sobre isso, falar sobre aquilo, enfim, né? Tá caminhando bem, graças a Deus e graças a vocês também. Então, falando sobre o tema de hoje, dia 21 de setembro, nós celebramos com grande alegria o apóstolo e evangelista São Mateus, não é? Falando um pouquinho sobre a vida de São Mateus. Quem que foi São Mateus, né? Quem foi Mateus antes de ele se tornar aí apóstolo e posteriormente evangelista? São Mateus, ele era cobrador de impostos, né? A história nos diz que São Mateus era um homem pecador, era um homem cobrador de impostos, e os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos na época, não é? Porque os judeus precisavam pagar os seus impostos, não para um Estado livre, mas justamente para um Estado opressor, né? Porque eram os romanos que cobravam os impostos dos judeus. E nesse ínterim, né, era São Mateus também que estava ali cobrando os impostos. E antes de sua conversão, antes de sua mudança de vida, São Mateus, ele era chamado de Levi, que era o seu nome, não é? Levi. São Mateus também era chamado de publicano, não é? Publicano era um termo que era ali utilizado para os cobradores de impostos. Vale ressaltar também que os cobradores de impostos eram pessoas corruptas, né? Pessoas corruptas que ali, quando eles tiravam o dinheiro do povo, né? Cobravam o dinheiro do povo,
alguns deles também embolsavam parte desse dinheiro, né? Uma realidade que não está distante da nossa de hoje em dia, não é? Mas os cobradores de impostos eram vistos também como pessoas corruptas. E o que a passagem bíblica, né, o que o texto sagrado nos fala? Que São Mateus estava ali sentado em praça pública cobrando os impostos dos judeus quando Jesus passa por ele, não é? Jesus ali, que havia acabado de curar um paralítico, ele passa por Mateus e o chama, não é? E desse chamado, então, Levi se levanta do seu banco, deixa tudo para trás e passa a seguir Jesus. Gente, é assim a maioria de todos os chamados de Jesus, né? Jesus não usa de grandes palavras, Jesus não usa de grandes gestos. Jesus, ele simplesmente passa em nossas vidas. E quando Jesus ele passa em nossas vidas, a gente sente que aquele chamado é para nós. Assim como foi com todos os apóstolos de Jesus, assim como foi com todos os santos, né? Jesus passa em nossa vida e ele continua passando até hoje. E quando Jesus passa em nossa vida e nós olhamos essa passagem, nós simplesmente nos entregamos, nós nos deixamos seduzir por Jesus, né? Não que esse chamado de São Mateus já fosse para ser apóstolo de Jesus, mas que simplesmente era um chamado para segui-lo, né? Depois, com a sua vida, depois com tudo que ele passou, foi aí que ele foi escolhido por Jesus. Mas primeiro existe a vocação, né? Quando nós somos chamados a seguir Jesus. E com São Mateus não foi diferente. Ele que viveu como apóstolo, ele que viveu depois tantos tormentos, depois que ele deixou, né, a sua terra para pregar em outros lugares, né? Diz a tradição que ele pregou na Etiópia e é ali que ele foi morto, né? É ali que ele foi martirizado. Passou por muitos tormentos, não é? E também escreveu o Evangelho. Ele é o autor do primeiro Evangelho que nós conhecemos sobre a vida de Jesus, e escrito em aramaico, né? Não foi escrito em grego como tradicionalmente, mas foi escrito em aramaico e justamente destinado para os cristãos de origem judaica. Aqui diz que no texto, né, de São Mateus, ele realça o fato de que Jesus é o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. E um fato interessante também, que eu já havia citado em um programa passado sobre os evangelistas, é que São Mateus ele é colocado, ele é simbolizado por um anjo, não é? Eu estou aqui no altar da matriz, né? Se vocês olharem aqui em cima na cúpula, vocês vão ver a imagem de São Mateus bem em frente aqui. Ele está usando uma roupa verde, tá? E São Mateus ele é retratado com o anjo, justamente porque o seu evangelho começa falando sobre a figura humana de Jesus, não é? Cada evangelista ali tem o seu simbolismo, tem os animais que compõem ali o simbolismo de cada um, só que São Mateus ele é retratado como o anjo, né? Porque ele começa falando da natureza humana de Jesus. E aí então, depois ele seguiu para a Etiópia, ali onde foi martirizado. Então, basicamente, gente, essa é a história de São Mateus, para nós conhecermos um pouco de sua vida, dos seus ensinamentos, não é? Quando a gente lê o Evangelho de São Mateus, a gente consegue ver bem essa questão messiânica de Jesus, não é? Jesus como aquele homem que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas já predisseram sobre Jesus, a gente vê o cumprimento de tudo isso no Evangelho de São Mateus.
tá? Então, dia 21 de setembro, nós comemoramos então com grande alegria a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Então, São Mateus, rogai por todos nós. A você que esteve conosco aqui nessa noite, meu muito obrigado. Fique sempre conosco, né? Como eu já havia dito, a programação, a nossa aqui, é você quem faz. Continue participando da TV Rosa Mística, com grande alegria e com grande satisfação que nós fazemos nessas pequenas catequeses para todos vocês. Joia? Fiquem todos com Deus então e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá!